Vamos começar, então, falando sobre o primeiro ponto, né? São 8 que nós vamos tratar aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para você é de tempo de execução, né? Eu falei que a base da produtividade é o tempo, né? Então, quem já ouviu falar dos conceitos de Lean Manufacturing, né? Lean Manufacturing é o conceito da Toyota, dos japoneses, né? Que trouxeram o conceito de excelência, que basicamente era trabalhar em função do tempo, melhorar a produtividade em função do tempo. Aquilo que eu posso fazer melhor com menos tempo. Então, vamos levar isso. Então, pensando nisso, o tempo de execução de um produto, de um serviço, está associado ao custo variável, né? E o que a gente tem dentro desse tempo de execução? Então, que custos que eu tenho associados lá dentro? Eu tenho o custo da mão de obra, né? Então, se eu estou executando, se é um produto, né, que eu vou fazer, um produto, uma fábrica de suco, uma fábrica de biscoitos, uma fábrica de bolos, né, o tempo que eu tenho das pessoas dedicadas a produzir uma quantidade certa de bolos. Se eu produzo mais bolos em menos tempo, o custo do esforço das pessoas na produção ele diminui, né? Então sobra mais, quer dizer, aqueles bolos que estão sendo realizados, eles ficam mais baratos em termos de custo de mão de obra. Então, buscar a redução do tempo, reduzir o tempo para executar as coisas. E o que você pode ver, então, em cima disso no seu negócio? Se é um negócio de serviço, então, vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma equipe de serviços que vai para a rua fazer serviços, o tempo que ela se desloca para executar o serviço é custo, né? Então, porque lá nós estamos falando do custo do salário da pessoa que está fazendo, né? O tempo que ela vai, desloca, vai e volta, então a gente tem custo. Se ela faz isso em menos tempo, eu gasto menos horas de salário para a pessoa executar aquele serviço. Dá para entender, né? Então, ou se eu consigo que ela, com o mesmo tempo que hoje ela atende uma pessoa, né, ou com um pouquinho a mais ela consiga atender 2 clientes, veja, eu reduzo o meu custo associado pela metade. Percebe? Metade do custo, né? Então, se você pegar a quantidade de serviços que você faz, conseguir reduzir pela metade o tempo, quanto que isso pode sobrar de dinheiro para o seu negócio? Então, isso é importante. Voltando à história de fábrica ou de bolos, além do custo que a gente está falando de mão de obra, né, de estar associado àquela atividade, o que mais que eu tenho associado ali em função de tempo? O custo da energia, né? Então, quanto mais tempo a máquina está funcionando, mais energia eu estou gastando, né? Então, a gente está vendo também que o custo da energia, que até pouco tempo atrás a gente praticamente não dava muita importância, hoje ele é um custo significativo para qualquer negócio, né? Então, iniciativas de produtividade que reduzam o tempo de execução das atividades, dos processos, elas economizam energia, né? Então, imagina aí, põe mais na conta o custo da mão de obra, mais o custo da energia que você já está ganhando na redução do custo do seu produto, do seu material, tá? E produtos que levam água, por exemplo, se a gente tem uma operação que para a produção precisa de água, por exemplo, para resfriar um processo, durante a operação, então também decorre do consumo de água, né? Se eu faço menos tempo, consumo menos água também, e água a gente também sabe que é um item que está subindo muito de preços aí. Legal, gente? Então, o primeiro tema que você precisa anotar aí no seu caderninho, né? A gente sempre fala para você ter um caderninho, tempo. Então, vai olhar para dentro da sua operação, entenda lá o que está relacionado a tempo, quais são as atividades ali que estão associadas a tempo e o que você pode fazer para começar a entender como melhorar aquela questão do tempo. Observar, né? A primeira coisa é observar. Observar e medir, né? Saber quanto tempo leva. Ok, desde que começa até a entrega, até o final, quanto tempo levou. Se você não mede isso hoje, passa a medir. E a partir do momento que você passa a medir, você começa a marcar em cada medição o que foi feito em cada etapa daquele processo, né? Então, foi o tempo de deslocamento, o tempo do atendimento, o tempo de retorno, o tempo disso. Divide toda aquela atividade nas subatividades que estão relacionadas e você vai começar a encontrar quais são as atividades ali que você pode dedicar algum processo de melhoria para reduzir aquele tempo, tá? Então aí começa a sua jornada de produtividade com relação a tempo. Legal?